Esse aqui é o resultado final de todo o processo. Neste vídeo você vai acompanhar comigo a segunda etapa da pintura de uma aquarela que eu comecei do zero e eu vou apresentar para você o resultado até o final. Então você vai acompanhar comigo todo o processo de pintura, desde ali da primeira pincelada até a última. Então fica comigo neste vídeo, acompanhe essa segunda etapa e eu já vou te deixar o convite aqui para que lá no final do vídeo você clique no card que vai te dar acesso à primeira aula. Eu sou o Adriano Arte, eu sou artista plástico, eu convivo com arte todos os meus dias, eu tenho um ateliê onde eu trabalho com encomendas, então eu tenho bastante conteúdo aqui para trazer para você de aquarela, óleo sobre tela, acrílica sobre tela. Então fica o meu convite para que você me acompanhe neste canal, onde eu vou trazer muitas dicas e muitas informações sobre o mercado da arte. Então bora lá, vamos para a pintura. Vamos então dar sequência à pintura que eu iniciei no vídeo anterior. Eu vou deixar no final deste vídeo o card para que você possa ter acesso à primeira aula. Mas vamos lá. No primeiro vídeo eu fiz aqui a construção do volume para que eu pudesse ter um entendimento aqui da colocação, do posicionamento de cada cor, de cada tonalidade. Agora eu vou começar a dar profundidade nessa pintura que está com uma pigmentação mais clara. Eu vou começar a trazer mais saturação para as cores. Então eu vou começar a trabalhar aqui na sombra e aí depois eu venho com a clareando, trazendo a luminosidade. Bom, lembrando que a aquarela é uma técnica de pintura que a tinta, basicamente ela é direcionada pela intensidade da água. Então, quanto mais água você coloca na tinta, mais fluida ela fica. A saturação, ou seja, a pigmentação, ela não fica tão intensa. Então agora eu vou trabalhar com uma técnica que eu costumo chamar de molhado no seco, ou seja, a tinta molhada sobre o papel seco. Vou começar aqui então eu trabalhei com ocre para fazer essa marcação, então eu vou voltar com ocre, só que eu vou temperar. Essa palavra temperar eu costumo usar, é uma linguagem que nós usamos muito na pintura. Temperar quer dizer misturar, molhar, enfim, é você alterar a natureza original da cor. Então aqui eu vou colocar um pouquinho de violeta nesse amarelo ocre para puxar um pouco e deixá-lo com uma intensidade mais escura. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é molhar o pincel, pegar o pigmento violeta, deixa eu trazer a paleta mais perto para vocês poderem visualizar. Então eu estou molhando aqui o pincel na tinta violeta, vou trazer aqui e vou colocar novamente aqui ó, no amarelo ocre. Lembrando de sempre fazer o movimento acompanhando a linha. Vou colocar um pouquinho mais de amarelo ocre aqui, porque ficou um pouco forte essa cor. Vou diminuir a intensidade. É melhor eu trabalhar com a intensidade menor e depois escurecer, do que eu escurecer muito e depois eu não conseguir trazer novamente o tom para um tom mais claro, tá? Aquarela a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Ó, sempre fazendo o movimento a favor do pelo, para que isso possa dar uma textura real na pintura aqui, tá? Não, se você fizer um movimento contrário, não vai trazer tanto realismo, na verdade. Não, a palavra não seria realismo, até porque a gente não está fazendo uma foto aqui, mas não vai trazer fluidez ao trabalho. Mas é aquilo que eu falei no primeiro vídeo, a importância de fazer a marcação da cor, para que eu tenha essa liberdade agora de vir fazendo a textura real. Ó. Aqui eu vou alternando entre o amarelo ocre puro e o amarelo ocre temperado com o violeta. Eu estou usando uma referência, claro, que é a referência que a cliente me mandou. Então eu estou sendo fiel o mais possível às cores referente à imagem que ela me mandou, tá? Quando você vai fazer uma pintura artística, você tem mais liberdade para definir as cores, mas quando trata-se de uma encomenda, que é o meu caso, como eu trabalho com encomendas, eu tenho que sempre respeitar as características reais da imagem que o cliente me passa. A não ser que ele me dê a liberdade artística de poder interferir ali no resultado final. Mas geralmente quando trata-se de uma aquarela de um
PET, o cliente quer que a pintura fique o mais fiel possível a foto que ele mandou. Coloquei um pouquinho de cinza para dar uma... Toda vez que eu quero baixar o tom na aquarela, eu coloco um pouquinho de cinza, tá, na cor, bem pouquinho. Se colocar muito cinza, dependendo da cor, no caso aqui que é um amarelo ocre, ela pode ficar um pouco esverdeada. Por se tratar de uma cor quente, então tem que tomar esse cuidado aí. Aí já começou a trazer um pouco mais de profundidade, um pouco mais de definição aqui na questão das características da pelagem. Estou mostrando para vocês a foto aí de referência. A questão aqui de fazer a pincelada acompanhando o movimento. Por isso que é importante a primeira camada de aquarela ser bem aguada, bem clarinha, mas como uma marcação ali das regiões que você vai pintar, para que facilite aí a sua localização de cada parte da pintura. Nessas partes que ficam um pouco mais com a textura mais pesada, mais riscada, eu venho com o pincel praticamente seco, quer dizer, o pincel sem tinta, só um pouquinho molhado, e daí eu vou fazendo essa graduação, eu vou esfregando ele levemente, daí ele vai fazendo com que as cores elas se misturem e fiquem mais suaves. Quando o papel está molhado, isso naturalmente acontece, mas nesse caso agora aqui que o papel já está seco, aí eu preciso reativar o pigmento para que ele dê um efeito mais suave. Aquarela você vai trabalhar com bastante água, diferente de pigmentos como a tinta óleo, a tinta acrílica, que você trabalha com o pigmento muito presente. Na aquarela, presente é a água do que propriamente o pigmento. O pigmento ele se torna apenas vamos dizer que é uma sujeira na água. A gente suja a água com pigmento e leva ele para o papel. Pinceladas curtas. Quando você tiver alguma dúvida quanto ao que fazer no papel, uma dica: faça mesmo assim, porém tire o peso da mão. Faça uma pincelada mais superficial, com menos pigmento, tá? Porque assim você não deixa de fazer ali a marcação, a graduação da cor, só que você não corre o risco de descaracterizá-la. Estou falando porque eu cheguei num ponto aqui da pintura, ó, que eu estou fazendo agora, que na minha referência ele não tem um tom semelhante aos demais aqui que eu tenho usado durante todo o processo. Aqui é um pouco mais acinzentado. Então eu comecei ali com o pincel com um toque um pouco mais seguro, um pouco mais retraído, mas aí agora que eu entendi que essa é a cor, ó, aí eu vou sem medo. Bom, eu quero convidá-lo a conhecer um curso de aquarela que eu criei. Eu vou deixar aqui o link na descrição para que você possa ter acesso. Nesse curso eu vou ensiná-lo a pintar esses girassóis que está aparecendo aí na tela para você. Eu vou te ensinar a pintá-los passo a passo do zero, com toda a orientação, desde a escolha do material, tudo separado corretamente, as aulas com uma didática bem simples, pensado aí para você que é iniciante, que nunca pintou, e que eu posso te afirmar que você é capaz de pintar esses girassóis da maneira que estão aí. É só seguir o passo a passo do curso e você vai chegar nesse resultado. O mais importante, independente do resultado, é a bagagem de conhecimento que você vai adquirir durante o processo. A pintura, ela, por se tratar de uma arte, ela é muito subjetiva. Então, cada artista, por mais que tenham regras, por mais que tenham aí as academias de arte, a pintura é algo muito pessoal, muito peculiar. Cada artista desenvolve a sua técnica. E hoje, que sorte a nossa de poder compartilhar isso de uma maneira simples, de ter acesso a conhecimentos. Então, é isso que eu faço nesse curso. Eu compartilho o meu conhecimento, as minhas técnicas, a forma com a qual eu estou acostumado a pintar, para poder te ajudar aí a encontrar o seu caminho na arte. E para você que já pinta, que já tem um conhecimento em aquarela ou em outra técnica, que busca aí adquirir novos conhecimentos. Então fica aí o meu convite para que você conheça o meu curso de aquarela, passo a passo para iniciantes. Aqui, ó,
voltando à nossa pintura, note que as pinceladas continuam aqui e vão ser sempre assim, acompanhando o movimento. Aqui no caso a referência é a pelagem do cachorro. Então, ó, riscos mais alongados, ó. Estou me permitindo aqui fazer, no caso da orelha, pinceladas mais longas, porque é assim que está ali na referência. Então eu deixei a tinta bem aguada e vou trazendo os riscos mais compridos. Uma das características da aquarela é a paciência. Você acaba, se você não tiver, você vai acabar adquirindo, porque aqui a gente tem que trabalhar respeitando as características da tinta aguada. Então você prevê uma pincelada, você antevê, né, como ela vai ficar, mas você tem que aguardar ela secar para ver que se de fato ela ficou daquela forma que você pensou. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes você visualiza o pigmento numa intensidade aqui depois que você exerce a pincelada, mas depois que seca você vai ver que não ficou exatamente aquilo que você gostaria que ficasse, ou por muita água ou por pouca água. Por isso que a paciência é aí uma das colunas, é um dos pilares da pintura em aquarela. E aí nesse caso eu volto a enfatizar a importância de sempre trabalhar com a tinta aguada, né? Ou seja, dessaturada, com menos intensidade, para que você possa ir chegando aí conforme você for passando camada sobre camada. Se você coloca uma camada muito densa, muito pesada de cor, não tem como você retornar e deixá-la mais clara. Até tem, fazendo uma técnica reversa, que é molhando o papel. Eu posso trazer um exercício sobre essa técnica, mas é melhor evitar, porque dependendo da marca da tinta que você estiver utilizando ou do papel que você estiver usando, o resultado não é 100%. Então é melhor sempre. Também tem essa questão, né, do conhecimento do material, mas vamos considerar aqui que nós estamos usando um material para iniciante. Por melhor que ele seja, que é o caso aqui da tinta Pentel e do papel Monval da Canson, ele é um material para iniciante. Isso não é um papel de algodão 100%. Então ele acaba tendo um tingimento quando você coloca o pigmento no papel. Dependendo do pigmento, da intensidade que esse pigmento é depositado no papel, a gente não consegue removê-lo 100%. Mas é algo tão natural que conforme você for trabalhando com a aquarela, conhecendo o seu material, você vai entendendo a intensidade que ele tem, sabe exatamente o quão ele vai pigmentar ou não o papel. Nesse curso que eu falei para vocês aí, eu trago um exercício bem legal que faz com que você conheça o seu material, você possa mapeá-lo para que a cor que você coloque no papel seja mais segura. Eu tive que fracionar essas aulas porque a pintura em aquarela, da forma que eu queria trazer para vocês aqui, para eu fazer um vídeo só ficaria muito extenso. E como essa é uma pintura, que é uma encomenda que uma cliente fez para mim, eu estou aproveitando e utilizando ela aí para poder fazer esse vídeo. De repente, se uma próxima aula aí, se vocês gostarem, deixa aí seus comentários. Eu faço um exercício menor e aí nesse exercício menor eu consigo iniciar e concluir a pintura na mesma aula. E a gente pode fazer um outro tema que não seja um pet, que não seja um animal, tá bom? Também vou pedir aí que se você tiver alguma sugestão de tema para que a gente possa fazer a pintura aí, deixa aí nos seus comentários. Deixa aí nos seus comentários, não, desculpa. Deixa aí nos comentários. Também vou te convidar a me seguir, então, a curtir aí o vídeo e começar a me seguir nesse canal. Com você, iniciante da arte ou entusiasta, aquele que gosta de arte, para poder compartilhar conhecimento, poder te passar aí o meu dia a dia, aquilo que eu faço aqui todos os dias no meu ateliê, de uma forma didática, que possa te auxiliar aí, te ajudar a aprender sobre a arte. Essa paleta é uma paleta simples, estou trabalhando aqui com poucas cores, então isso é muito legal. Geralmente pinturas pets, elas são feitas com poucas cores,
flores também. Uma das vantagens da aquarela é a durabilidade do material. Esse estojo mesmo aqui, que eu estou usando da Pentel, eu já estou com ele, uso esse estojo há mais de 10 anos. E os pigmentos estão lá firmes, rendendo, não estão duros, não endureceram. Ou seja, é um material de entrada, é um material escolar, mas com uma qualidade muito boa e com uma durabilidade também. Vou deixar o link para que vocês, caso queiram comprar, vou deixar o link aí. Ó, aqui eu já comecei a aplicar uma outra camada sobre o cinza da primeira aula. Eu cheguei a comentar isso na primeira aula, que eu ia tonalizar ele, ia jogar um sobretom. Quando você vai fazer uma pintura de animal, você vai notar que as cores que você vai mais utilizar são os tons que nós chamamos de cinzas cromáticos, que são essas cores que nascem da mistura aí de cores complementares. Isso aí também é um tema que a gente pode abordar numa aula futura aí, caso vocês queiram, tenham interesse. Outra característica que é muito legal na pintura em aquarela é você entender que a luz extrema, ou seja, o branco, você vai deixar, você vai cercando a área de luz, realçando com os tons ao redor e ela vai aparecendo. É o caso que eu estou fazendo agora aqui no pelo. Ó. Conforme eu vou trazendo as pinceladas com esse cinza cromático, que é uma cor, entre aspas, uma sujeira, que eu estou ali pegando da paleta, o branco natural da pelagem ele vai ficando em destaque. E o que faz com que ele ganhe forma é a pincelada, nesse caso aqui, da pelagem comprida. E ela vai dando o movimento e a forma do pelo. Aqui tem uma marcação da pelagem nessa área aqui, que ela é um pouquinho mais forte, mas essa cor mais forte eu vou deixar para a última etapa. Voltando a dizer aqui da importância de sempre ir buscando as cores mais claras e levando e deixando as cores mais escuras para o final. Aqui eu vou trazer um pouquinho mais de óculos, daí eu já faço a marcação. Trazer um pouquinho de violeta nesse óculos aqui para deixar ele um tom um pouco acima. Não sei se vocês conseguem ter essa noção, mas a pincelada aqui ela é muito suave. O toque do pincel no papel ele é muito de boa, assim. Eu não forço o papel. Eu não forço a cerda do pincel no papel. Eu só deixo ela correr, ó. Essa parte aqui do olho dele eu ainda não pintei porque esse cachorro ele perdeu a visão, então ele não tem aqui o olho esquerdo. Depois eu venho aqui e faço a marcação. Já vou dar trazer um pouco aqui a cor. Aqui ó, deixa eu mostrar para vocês, ó.
Se eu apertar com papel toalha, eu tiro a cor, ó. Na verdade, essa cor, ela é aqui em cima, ó. Aqui eu dei uma vacilada. Tá vendo a importância da marcação, aquilo que eu falei para vocês. Fique sempre atento aí para não se perder. Agora sim, ó. Se eu faço a pintura no lugar errado aqui, eu já descaracterizo todas as características aqui da nossa referência. Ó, o movimento, ó. Aquilo que eu falo, estou falando aqui várias vezes. A importância da pincelada acompanhando a referência. Você vê aqui, era uma área que não tinha nenhuma marcação, não tinha nenhuma tinta, mas quando eu coloquei a pelagem acompanhando, olha como já deu movimento. Bom, vou continuar aqui fazendo a marcação da pelagem. Tô trabalhando com a tinta bem aguada, tá? Porque a referência que eu tenho aqui, a pelagem, ela tá com bastante luminosidade. Então, como trata-se de uma pelagem branca, não tem muita marcação não, tá? É só as linhas bem clarinhas aqui. Acompanhando o desenho do pelo. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver as marcações que eu fiz. Se você segui-las, você consegue dar esse efeito que eu falei aí da pelagem da maneira de fato como ela é. Aqui, essa parte eu estou usando o amarelo ocre, um pouquinho de cinza, tá? E em alguns lugares eu estou dando uma leve temperada com o carmim aqui, ó. Aqui eu estou fazendo a junção da primeira parte dos pelos. Essa parte que eu estou fazendo aqui é uma sombra. Então aqui eu tenho que fazer essa conexão aqui para não ficar uma marcação muito ríspida, ó. Então eu estou passando novamente a tinta sobre o cinza ali, agora na cor que eu de fato quero. O cinza ali da primeira etapa foi só uma marcação, agora eu já venho com a sombra, ó, nesse tom de ocre com um pouco de carmim. Eu vou fazendo as linhas, lembrando sempre de não deixar a tinta muito saturada para ela não ficar riscando muito. Trabalhar com ela mais aguada para ela fazer essa transição mais suave. E aí, se for necessário, nas camadas seguintes você vai escurecendo. Aí. Vou trazer agora para a parte do branco da pelagem aqui, ó. Então essa, ele tem mais uns detalhes aqui, mais uns pelos meio aleatórios sobrepostos que vão dar movimento. Uma pelagem sobre a outra, então onde elas encontram, elas fazem um sombreamento, então você coloca mais pigmento. Nesse momento aqui é importante você estar muito atento à referência, para que você não perca as características aqui. O movimento de pelo que não seja como está na referência, ele também vai descaracterizar aqui o animal. Às vezes a gente se apega muito na questão do olhar, do focinho, mas uma pelagem errada aqui também pode comprometer o resultado final, tá? Então, uma das características de uma arte bem feita é estar atento aos pequenos detalhes.
E é bom também, quando você está trabalhando com aquarela, sempre que você finalizar uma etapa, deixa a tinta secar bem no papel para você analisar e ver como que ela ficou e o que pode melhorar na próxima aula ou o que ficou faltando. Ops, na próxima aula não, na próxima etapa, ou algo que ficou faltando. Eu vou dar mais uma camada no olho e no focinho. Eu poderia editar o vídeo e mostrar para vocês algumas partes aqui, mas eu achei melhor trazer o vídeo por inteiro. Eu vou pedir aí que você acompanhe a primeira aula, que vai ficar, eu vou deixar um card no final dessa para que você possa assistir e que você me acompanhe na próxima aula também. Encerro essa pintura. Então agora eu vou fazer o que eu te falei, ó. Eu trabalho aqui vou matizando, vou tonalizando. Então estou usando aqui o violeta e o azul e o sépia, que é um marrom escuro, para criar a cor do olho. Aqui eu vou pedir para que você tenha todo cuidado quando for fazer aí a sua pintura. Esses detalhes como o olho, como boca, nariz. Vai de boa, vai de leve. Que aqui é onde vai trazer toda a alma aí da sua pintura. Aqui é onde ele perdeu o olho, ó. Então tem aqui é um pouquinho mais escuro. E aqui é o risquinho onde ficava o olho dele. Aí já começou a trazer mais personalidade aqui para a pintura. Já aproveitei que o pincel estava sujo com a cor aqui, com cinza cromático que eu fiz aqui para fazer o olho. Já aproveitei para fazer aqui um breve encontro com a cor marrom que a gente iniciou esse vídeo. Então é isso. No próximo vídeo eu dou continuidade. Vou pedir aí para que você curta esse vídeo, que você comece a me seguir nesse canal, que eu vou trazer aqui dicas bem legais de arte para você. Valeu? Então aproveita também aí, conheça o meu curso de aquarela para iniciantes da pintura dos girassóis. O link está na descrição e eu vou deixar o link do material também aqui para você que eu estou utilizando. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.